Boa noite, irmãos e irmãs. Nosso estudo bíblico, terceira aula. Hoje o texto a ser analisado é Lucas 1, 5 a 25. Lucas 1, 5 a 25. Anúncio do nascimento de João Batista. Terceira aula, Lucas 1, 5 a 25. Vou lendo e vou explicando. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Então, o pai de João Batista era sacerdote, era da família sacerdotal de Israel. Ele era importante. João Batista é da família sacerdotal. Ele, sendo filho de sacerdote, ele era sacerdote, segundo a lei do antigo Israel. Diz assim o versículo 5: nos dias de Herodes. Quem era esse Herodes? Era rei da Judéia. Ele se encontra lá em, anote aí, Mateus 2, 1 a 12. Esse aqui é o pai daquele Herodes que mandará matar João Batista. Esse aqui manda matar as criancinhas. Os magos vão até ele anunciando o nascimento de Jesus. Ele tem medo de perder o reino, então ele manda matar as crianças. Esse aqui é o pai do aborto. O filho dele, Herodes Antipas, será aquele que mandará matar João Batista. Então, é nos dias de Herodes, o pai, que Zacarias, o pai de João Batista, tem o anúncio do anjo, que anunciará que João Batista nascerá. E o filho desse rei mandará matar o filho de Zacarias. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote, seu nome Zacarias, da classe de Abias, sua mulher descendente de Arão, então ele era da tribo sacerdotal, chamava-se Isabel. Versículo 6: ambos eram justos diante de Deus. Essa justiça significa que eles seguiam a lei de Israel, eles seguiam a lei do antigo Israel. Eram justos diante de Deus, do Senhor. Para a nossa vida, o que interessa é ser justo diante de Deus. E diz aqui o versículo: de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Eles seguiam a lei do antigo Israel. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada, eram velhos. E além disso, Isabel era estéril. Eu irei fazer uma pergunta no final. Já irei adiantar aqui qual é a pergunta. No Antigo Testamento tem o anúncio de um nascimento muito parecido com esse aqui. Qual é esse anúncio? Preste atenção no que eu estou dizendo.
Versículo 8: ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais, ele era sacerdote, então ele exercia as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, tiraram a sorte, e segundo a sorte e o costume sacerdotal, está escrito, ele entra no santuário do Senhor para oferecer incenso. No santuário do Senhor, no templo de Jerusalém, tinha o local que o sacerdote entrava e o local que só o sumo sacerdote entrava. Esse aqui não era sumo sacerdote, ele era sacerdote. Então ele não entrava naquele local do santo dos santos que só o sumo sacerdote entrava, mas ele tinha a função dele no turno de sua classe. Então tiraram a sorte, de acordo com a sorte, ele foi oferecer incenso. Tá. Toda a assembleia do povo estava lá fora, em oração, na hora do incenso. Então essa era a situação. Ele era sacerdote, tiraram a sorte caiu nele, ele tinha que oferecer o incenso. E ele entrou para oferecer o incenso. Nessa hora, diante dele, aparece o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Tinha um altar para colocar o incenso. Vem o anjo do Senhor, se coloca à direita dele, direita do altar. Diante dele, à direita do altar do incenso. Zacarias, quando vê o anjo, ele fica intrigado. Aqui, versículo 12, ele fica perturbado, igual a Nossa Senhora. Você recorda, quando o anjo entra, ela fica intrigada. No grego é igual. Ela não entende. Quando o anjo entra, ele não entende. Zacarias perturbou-se e o medo, temor, apoderou-se dele. Ele teve medo. Maria também. Disse-lhe o anjo. O que é que o anjo irá dizer a Zacarias? Não temas, Zacarias. O que é que o anjo diz a Maria, versículo 30? Não temas, Maria. É igual. Aquilo que o anjo diz a Zacarias, ele dirá a Nossa Senhora. Não temas, Zacarias, porque tua oração, tua súplica foi ouvida. Qual era a súplica dele? De ter um filho. Ele era velho, a mulher era velha, estéril ainda, e eles queriam um filho. Tua oração, tua súplica foi ouvida, escutada. E Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João, Ieronã. João Ieronã. É da raiz da graça de Deus. João é aquele que é agraciado. Ele é a graça de Deus e Nossa Senhora é a cheia de graça. Terás alegria e regozijo, tu irás se alegrar. E ele continua: muitos se alegrarão quando João nascer. Então tem todo esse ar de alegria, igual a Sara, mulher de Abraão.
Os dois eram velhos. Sara não acredita. Zacarias não irá acreditar. Sara era estéril. Isabel é estéril. Mas não é esse texto que eu quero que vocês procurem. É outro texto. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão. Muitos se alegrarão com essa criança, quando ela nascer. Pois ele será grande diante do Senhor. Jesus é grande diante do Senhor. O anjo dirá a Nossa Senhora que Jesus é grande. E ele diz a Zacarias que João será grande. Terás alegria e regozijo, muitos se alegrarão, pois ele será grande diante do Senhor. Presta atenção nesse versículo. Não beberá vinho, nem bebida embriagante. No Antigo Testamento tem um versículo igual a esse. É isso que eu quero que você encontre. Ficará pleno do Espírito Santo. Maria, plena do Espírito Santo. Esse texto está relacionado com o quê? Com Lucas 1, 26 a 38, que a gente já analisou aqui. Ele ficará pleno da graça, ele que é a graça de Deus. Maria é quem? Plena do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Essa será a missão de João: converter a todos ao Senhor. Em Marcos 1, quando o Senhor inicia o seu ministério, o que é que ele dirá? Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse menino, ele anuncia a conversão, e Jesus anunciou a conversão. Mas tem tanta diferença entre ele e nosso Senhor. Jesus perdoa pecado, João não. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias. Jesus irá dizer que João é o Elias que deveria vir. E é. Porque Elias lutou pela conversão de Israel. João foi enviado para converter aqueles de Israel. Ele andará à sua frente, à frente do Senhor, porque ele nascerá antes do Senhor, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e aqueles que não querem se converter a se tornarem justos. Ele quem preparará a estrada, o caminho do Senhor. Versículo 18. O anjo então, Zacarias então, pergunta o anjo. Igual ali com Nossa Senhora, o anjo chegou falando. Ela não disse nada. Ela teve medo. Ele teve medo. Ela fica calada, ele ficou. Agora ele irá falar. De que jeito eu conhecerei isso? De que modo saberei disso? Maria perguntou.
Como é que vai ser isso? Os dois questionam ao anjo. Mas tem uma diferença aqui, grande. Zacarias não acreditou no anjo. Maria acreditou. Maria irá dizer: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Ela disse sim. Zacarias não acredita. E como é que eu entendo que ele não acreditou? Onde é que está escrito aqui que ele não acreditou? Naquilo que o anjo diz a ele. Versículo 19, o anjo irá dizer: eu sou Gabriel. Para Maria ele já chega dizendo. Aqui ele diz agora. Para Maria o evangelista já disse que era ele. Ele irá dizer para Zacarias agora, versículo 19: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, fui enviado para te anunciar que João irá nascer, mas tu não acreditaste. Aí o anjo dirá: eis que ficarás mudo, sem poder falar, até o dia em que essa criança, até o dia em que João nascer, tu vai ficar mudo, porque tu não acreditaste. Então eu entendo que ele não acreditou pela consequência daquilo que o anjo disse para ele, pelo que o anjo disse e aquilo que aconteceu. Ele ficou mudo. Mas se será realizado, se cumprirão, será realizado aquilo que o Senhor disse, diz o anjo. Então não adiantou nada ele acreditar ou não. Melhor teria sido acreditar e não acreditar. Aí ele colocou o incenso lá, saiu do santuário. Quando saiu, não podia falar, era com sinais. Todos entenderam que ele tinha tido lá uma visão, uma revelação, alguma coisa aconteceu. Ele entrou aí falando e saiu assim, né? Falava-lhes com sinais. Voltou para casa. Isabel concebe e diz: isso fez o Senhor por mim, quando se dignou retirar a minha humilhação. A esterilidade era considerada humilhação em Israel, porque os filhos são um dom de Deus, e hoje toda essa questão de aborto, querendo até aprovar agora uma lei aí a favor do aborto no Brasil. Vote contra. Vote contra essa lei aí. Então é esse o texto a ser analisado hoje. É interessante ver ainda que quem dá o nome a João é Zacarias, é o pai, não é a mãe. Era a cultura deles. Esse é o texto de Lucas 1, 5 a 25. Leia aí em casa. Você que está aqui na igreja, de igreja lotada,
e procure na Sagrada Escritura qual é o outro texto muito parecido com esse. Não é do Novo Testamento, é do Antigo. Procure aí.